Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do M3 extensivo. Olha eu aqui, confinado. Espero que vocês também estejam. É a única forma da gente se livrar desse problema grave. Ninguém saindo em casa. A melhor coisa que você tem que fazer é assistir aula de física, estudar física, para quebrar o tédio, certo? Então nós vamos começar nossas aulas online. Eu vou retomar um pouquinho do que foi visto na semana passada, na aula, onde não estava toda a turma, né? Então por isso mesmo que eu vou dar uma retomada e aí a gente conclui esse tema, que é o movimento circular e uniforme, famoso MCU. Então o que seria o movimento circular uniforme? É aquele movimento, só um minutinho aqui, é aquele movimento que tem uma trajetória circular. Não precisava nem ter falado isso, né? Está no nome. O problema está na questão da velocidade, tem que tomar cuidado, porque velocidade ela é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Então, um módulo constante, direção variada. Daqui a pouco eu vou mostrar um movimento desse para a gente concluir isso aí, certo? Então, no MCU, a gente tem o módulo da velocidade, por isso que chama uniforme. O módulo é constante, só que varia a direção. Por exemplo, está aqui, ó. A gente já aprendeu que velocidade é um vetor sempre tangente à trajetória. O que significa isso? Que o vetor velocidade ele só encosta uma única vez na trajetória, na curva. Se a gente pegar a flecha e ir para frente ou para trás com ela, ela não encosta mais na trajetória. Então é uma reta tangente. Vocês vão ver em muitos exercícios o pessoal chamar de velocidade tangencial, por esse motivo, certo? Então notem vocês que o tamanho das flechas são iguais. Porém, em cada ponto nós temos uma direção e sentido completamente diferente, certo? Por exemplo, quando vocês vão andar de roda gigante, na hora que ela estabiliza, nós temos ali um movimento circular e uniforme, tá? Então, voltando no slide anterior, só para a gente concluir, ó, o módulo sendo constante significa que a aceleração tangencial ela é zero, porque qual é a função da aceleração tangencial? É mudar o módulo da velocidade, tanto é que é delta, variação da velocidade, delta V sobre delta T. Como a velocidade não varia o seu módulo, então ΔV é zero, isso vai dar zero. Só que ela tem aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável pela mudança da direção da velocidade, que é dado por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então vocês vão notar que na aceleração centrípeta não é delta, é a velocidade instantânea. Você pega a cada momento e calcula a centrípeta. Então ela é diferente de zero, certo? Então cuidado, o movimento circular uniforme ele possui aceleração centrípeta para mudar a direção, ok? Então tá aí, essas são as características, a definição do MCU. O que a gente precisa é definir algumas grandezas fundamentais. A primeira delas é o período. O período é o tempo para se dar uma volta, o tempo gasto para a partícula efetuar uma volta, certo? A gente vai simbolizar pela letra T maiúsculo. Como é tempo, ela é medida em unidades de tempo, segundos, minutos, horas. Vocês estão vendo que o segundo está em vermelhinho porque é a unidade do sistema internacional. Frequência significa número de voltas efetuadas durante um certo intervalo de tempo. Então é você contar quantas vezes o corpo gira um tempo que você determinou lá, ok? As unidades de medida são várias, mas a gente tem duas como referência aqui. O RPS, que seria rotações por segundo, ou rotações por minuto, que seria o RPM. O RPS é a unidade do sistema internacional. Tanto é que a gente tem um símbolo para ela, o símbolo é Hertz, o famoso Hz. Qual é a relação? A relação é que, para transformar de RPM, rotação por minuto, para RPS, que seria o Hertz, rotações por segundo, você divide por 60, ó, por minuto. Um minuto tem 60 segundos. O contrário da divisão é a multiplicação. Você,
Para voltar, você multiplica por 60, certo? Beleza. A relação é o seguinte, ó. A relação entre período e frequência. A frequência significa o número de voltas efetuadas por um certo intervalo de tempo. A definição matemática seria essa. Se o meu número de voltas for uma volta, o meu tempo é o período. Então, se eu colocar no numerador uma volta, eu tenho que colocar no denominador o T maiúsculo, que seria o período. Então, a relação entre período e frequência é essa aí. A frequência é o inverso do período. Quando eu digo inverso, é 1 dividido pelo período. Ou, para ficar mais fácil, multiplica cruzado, vocês vão ver que o produto período vezes frequência é sempre igual a 1. Aí você passa dividindo aquilo que você quer. Certinho? Então, não esqueçam dessa relação, que ela é a relação fundamental entre os dois aí. Pessoal, quando a gente vai analisar um movimento circular, a gente tem dois tipos de movimento. Talvez seja a parte mais, digamos, não vou dizer difícil, mas aquilo que a gente tem que estar atento a entender o MCU, porque a gente lida mais com um estudo de física básica, a gente lida mais com movimentos retilíneos. O movimento retilíneo não tem tanto problema. Só que movimentos curvilíneos, no caso nosso circular, ele traz dois tipos de trajetória. A gente tem a trajetória chamada escalar e a trajetória chamada angular. Então, o corpo, quando roda, você tem que considerar que ele percorre, por exemplo, uma distância em metros, quilômetros, não importa a unidade de distância, só que ele descreve um ângulo também, porque ele está rodando. Todo corpo que roda está descrevendo o ângulo. Quando ele dá uma volta, esse ângulo é 360 graus. Então nós temos o ΔS. O que é o ΔS? É o deslocamento escalar. É o nosso espaço final menos inicial, certo? A distância efetiva entre dois pontos da trajetória. Só que vocês estão vendo que ele também está descrevendo, está mudando o ângulo, que é o nosso ΔA, que é o chamado deslocamento angular. Então, por exemplo, para vocês terem uma informação completa, eu teria que dizer, a bolinha preta ali andou 15 quilômetros e percorreu um ângulo de 45 graus. Aí você consegue botar num papel, pega um transferidor e sabe exatamente qual foi a trajetória que ela percorreu. Tá? Então, não basta dizer que ela percorreu 15 quilômetros. Você não teria noção. Em linha reta, sim. Se você sabe que são 15 km, uma linha reta é tranquilo. Tá? Então, nós temos as duas situações, deslocamento escalar e deslocamento angular. Beleza? Opa, mudou aqui. E em cima disso, isso quer dizer que nós temos uma velocidade tangencial, que a gente chama de escalar, né? O módulo dela é a velocidade escalar, que é a nossa tradicional velocidade, que calcula exatamente a variação do espaço escalar pela variação do tempo. Por enquanto, nada de novo. Porém, quando a gente está tratando de um movimento curvilíneo, no caso, movimento circular, e o fato de ser uniforme significa que se eu souber a velocidade da primeira volta, eu sei de todas, porque é uniforme. O valor não vai mudar. E quando o corpo efetuar uma volta, esse deslocamento escalar vai ser o comprimento da circunferência, que vocês aprendem em geometria. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. 2πr, o famoso 2πr, certo? Então eu vou substituir no lugar do ΔS, eu vou colocar 2πr. E no lugar do ΔT, ora, como é uma volta, o tempo se chama período. Então, a nossa equação ficaria 2πr dividido pelo período, que é a equação da velocidade tangencial ou escalar do movimento circular uniforme. Fazendo aquela brincadeira de que o período é o inverso da frequência, e aí usando uma certa lógica, né, o inverso de dividir é multiplicar. Então, se o período está no denominador, eu posso colocar a frequência, trocar pela frequência, só que ela passa a ficar no numerador, ficaria 2πr vezes a frequência. Tá? Então, são as duas equações que a gente vai para usar
para calcular a velocidade escalar ou tangencial, beleza? Então, só a única coisa que apareceu, entre aspas, de novo, porque de novo não tem nada, é o fato de que o comprimento das circunferências vale 2πr, tá certo? Bem, agora entra na história a tal da velocidade angular, como a gente falou agora há pouquinho, são dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. O movimento de percorrer uma certa distância e o movimento de se percorrer um certo ângulo. Então eu preciso saber com que rapidez esse ângulo é descrito. Então eu preciso calcular a velocidade angular. Só que é uma certa lógica. Se a velocidade escalar é a distância percorrida pelo tempo gasto, a angular também é. É o ângulo percorrido. A velocidade angular vai ser representada por essa letra grega chamada ômega. Então é o delta alfa, variação do ângulo, pela variação do tempo, certo? Depois a gente vai discutir as unidades. Esse ângulo, pessoal, aquela velha história, se eu souber o valor da primeira volta, eu sei de todas, porque o movimento é uniforme, ok? Só que a gente está habituado a trabalhar com a unidade grau, é mais compreensível, né? São números mais tranquilos da gente visualizar. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, ângulo não é medido em graus, ângulo é medido em radianos. Aí vocês vão lembrar que 180 graus equivale a π radianos. Portanto, 2π radianos equivale a 360 graus. Certo? Então, aquela história. Em uma volta, são 360 graus. Então, o ângulo percorrido vale 2π. E o tempo seria o período. Então, nós temos que a velocidade angular fica 2π dividido pelo período, ou usando a história do inverso, 2π vezes a frequência. Então, uma coisa muito importante, vocês estão notando que a velocidade angular não depende do raio. Isso é importante a gente saber. A velocidade escalar, vamos voltar lá, a velocidade escalar ela é proporcional ao raio, a 2πr. Então, quanto maior o raio, a tendência é que maior seria a velocidade escalar, só que angular não. A unidade no Sistema Internacional, radianos por segundo. Eu usei esse exemplo na sala, eu vou falar de novo. Por exemplo, se você pega o planeta Terra rodando em torno de si mesmo, leva em torno de 24 horas para dar uma volta, né? Todos os pontos da superfície da Terra, todos, sem exceção, quer dizer, com exceção do centro que não roda, né? Que a gente imaginar um eixo passando pelo centro da Terra, esse eixo não estaria rodando, mas tirando esse ponto, todos os pontos da superfície da Terra têm a mesma velocidade angular. Por quê? Porque é 2π sobre o período é igual para todo mundo gira junto. Só que não tem a mesma velocidade escalar, porque o raio, se você pegar o centro, né, o raio da Terra, a Terra não é uma superfície esférica perfeita, e ela é esférica, não é perfeita, mas é curva, que fique bem claro isso, ela tem raios diferentes, portanto, nós teremos velocidades escalares diferentes. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício para falar sobre isso, tá? Então, fique claro, a velocidade angular não depende do raio. E a relação entre elas? Se você olhar para as duas equações, 2πr F e 2πf, a única diferença é o raio. Então, eu vou dizer para vocês que a velocidade escalar é a velocidade angular multiplicado pelo raio, a relação que existe entre elas. Ok? Então, em cima dessas equações que a gente falou, a gente estuda o movimento circular uniforme. Tá bom? Isso aqui é uma coisa, é meio raro em exercícios, mas de vez em quando aparece. A gente está habituado a trabalhar falar de movimento uniforme, né? A gente lembra do sorvete, S igual a S0 mais VT, forma do espaço. Só que isso aí é para calcular o espaço escalar, né? Metros, quilômetros, centímetros. Só que a gente pode também calcular o espaço angular que a partícula descreve. Então, por exemplo, uma relação que eu queria que vocês tentassem achar sozinhos é que toda grandeza angular,
o ângulo, a velocidade angular, tem uma tal de aceleração angular também. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Ela é sempre, então, a grandeza angular é sempre uma grandeza escalar dividida pelo raio. Tá certo? Então, tentem provar isso para vocês mesmos. Portanto, se eu pegar a fórmula do sorvete S igual a S0 mais VT, eu vou dividir todos os termos pelo raio, então eu não vou estar alterando a fórmula. Só que, a grandeza escalar S dividida pelo raio me dá uma grandeza angular que eu vou chamar de θ. Então, o θ é o θ0, que estaria entrando no lugar do S0 dividido pelo R, mais ômega-t, onde ômega seria a velocidade escalar dividida pelo raio. Então, o θ seria o espaço angular e ômega a velocidade angular. Tá? Então, é uma fórmula muito parecida com o sorvete, só que ao invés de achar distâncias em metros, quilômetros, centímetros, a gente acha, entre aspas, distâncias angulares, sempre em radianos, que fique bem claro, tá? Que é a unidade no sistema internacional. Então, essa equaçãozinha é interessante. Vocês na apostila têm exercícios que usam essa equação aqui. Agora, o que mais é cobrado na matéria de movimento circular uniforme, que é a transmissão do movimento circular uniforme, que ficará para a próxima aula, tá bom? Eu vou parar por aqui, para que vocês não se assustem. Vai lá tomar uma água, respirar um pouquinho, não saia. Por exemplo, meu passeio hoje, eu abri o portão de casa, dei um passo para frente e voltei, tá bom? Voltem, relaxem que a gente continua daqui a pouquinho, tá? Um abraço por enquanto.